Tenha fé. Deus está no controle da sua vida. Existem momentos em que a vida escapa por entre os dedos como areia. Você planeja, se esforça, luta com todas as forças e, de repente, algo acontece e tudo parece ruir. É nessa hora que o coração se enche de medo e a mente grita: será que Deus me abandonou? A verdade é que muitos param aqui, cedem ao desespero e se perdem no silêncio. Mas e se eu te disser que é exatamente nesse ponto que o maior milagre pode nascer? Se você não ouvir esta mensagem até o fim, pode perder a revelação que pode mudar completamente a forma como você encara a dor, a perda e a espera. Este vídeo não é mais um entre tantos, ele é um chamado direto para você. O que vai ser compartilhado agora não é teoria, é resposta. É um sopro de vida para o coração cansado. E se você desligar antes, talvez nunca saiba que Deus já está agindo nos bastidores da sua história, mesmo enquanto você duvida. Ficar até o final pode ser a diferença entre continuar prisioneiro do medo ou experimentar a paz que só Ele pode dar. Hoje, aqui, você terá a oportunidade de entender que nada está fora do controle, porque Deus nunca perdeu o comando. Desde cedo aprendemos que controlar a vida é sinônimo de sucesso. Planejamos cada detalhe, fazemos listas, projetamos o futuro e acreditamos que, se tudo sair como previsto, teremos segurança e paz. Porém, a realidade mostra que o controle absoluto é apenas uma ilusão. Basta uma notícia inesperada, um diagnóstico, uma perda, um fracasso, e todo o castelo que construímos na mente desmorona em segundos. É nesse momento que surge a sensação de impotência e, junto dela, a ansiedade. Tentamos nos agarrar mais forte às rédeas da vida, mas quanto mais apertamos, mais elas escorrem pelas mãos. O resultado é um coração cansado, inquieto e sobrecarregado, que vive em alerta constante, sempre esperando o próximo golpe. Esse conflito invisível que consome por dentro nasce da falsa ideia de que tudo depende de nós. Colocamos o peso do mundo sobre os ombros e, quando não conseguimos sustentar, acreditamos que fracassamos. O paradoxo é cruel. Quanto mais queremos controlar, mais nos sentimos dominados pelo medo. É nesse abismo que a fé se revela como a única saída real. Quando entendemos que a vida não está nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus, surge um descanso profundo. A aparente perda de controle não é derrota, é convite à confiança. Deus desmonta nossas ilusões não para nos humilhar, mas para nos libertar da escravidão da ansiedade. Ele nos chama a viver não na força da previsibilidade, mas na certeza de que sua vontade é perfeita e que nenhum detalhe escapa do seu olhar. Quando olhamos para as páginas da Bíblia, vemos que os maiores milagres nasceram em cenários que pareciam totalmente destruídos. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo e lançado em prisões injustas. Aos olhos humanos, sua vida estava condenada ao fracasso. Mas aquele caminho tortuoso o levou ao trono do Egito. Daniel, fiel e íntegro, foi jogado em uma cova cercada por leões famintos. Não havia saída. Não havia plano humano capaz de salvá-lo. No entanto, sua confiança inabalável em Deus fechou a boca das feras e transformou o impossível em vitória. Esses relatos não são apenas lembranças de um passado distante, são testemunhos vivos de que a fé tem poder para mudar destinos. Assim como José e Daniel, cada pessoa carrega sua própria cova e sua própria prisão. Pode ser o desemprego que ameaça a dignidade, a doença que enfraquece o corpo, a rejeição que fere a alma ou o luto que rouba as forças. São momentos em que tudo parece desmoronar e a solidão se torna insuportável. Mas a diferença não está no tamanho do problema, e sim em onde você decide colocar a sua confiança. Quem olha apenas para a dor afunda em desespero, mas quem fixa os olhos em Deus encontra um horizonte de esperança. A escuridão que parecia sufocar se torna apenas o pano de fundo para que a luz brilhe com mais intensidade. Essas histórias ensinam que a fé não remove a luta, mas dá novo sentido a ela. Deus nunca prometeu ausência de tempestades, mas assegurou presença constante em cada uma delas. É essa presença que sustenta, que cura
e que abre caminhos onde só existiam muros. Muitas vezes olhamos ao redor e temos a impressão de que nada acontece. O silêncio se torna pesado e o coração interpreta essa ausência de respostas como sinal de abandono. Mas o silêncio de Deus não é descaso, é estratégia. Ele trabalha em dimensões invisíveis, em espaços que nossos olhos não conseguem alcançar. Assim como uma raiz cresce oculta debaixo da terra antes que a árvore floresça e dê frutos, o agir divino acontece em profundidade antes de se revelar em plenitude. O que parece demora é apenas o tempo necessário para que o propósito seja amadurecido. O ser humano, acostumado com o imediatismo, sofre quando não enxerga movimento. Queremos resultados rápidos, soluções instantâneas, provas concretas de que nossas orações foram ouvidas. Quando isso não acontece, a mente começa a gritar que estamos sozinhos. Mas a ausência de sinais não é a ausência de Deus. Pelo contrário, é nesse silêncio que Ele organiza peças que jamais poderíamos mover por conta própria. Portas se abrem longe dos nossos olhos. Pessoas são preparadas em lugares que ainda não conhecemos. Perigos são afastados antes mesmo de se tornarem ameaças visíveis. A presença invisível de Deus é constante, mesmo quando nossos sentidos não a percebem. Ele não precisa provar sua existência a cada instante, porque já prometeu estar conosco até o fim dos tempos. O invisível não significa vazio, mas cuidado absoluto. É nesse silêncio, muitas vezes desconfortável, que Ele prova a nós mesmos o quanto confiamos em Sua palavra. Se conseguimos acreditar sem ver, então a fé está cumprindo seu papel. No silêncio, Ele molda nosso caráter, fortalece nossa paciência e prepara nosso coração para receber aquilo que já está em Suas mãos. Entregar a vida a Deus não é sinônimo de desistência, mas de confiança absoluta. Existe uma diferença essencial entre abandonar algo por falta de forças e entregar algo por reconhecer que existe alguém maior e mais capaz de conduzir. Quando você insiste em carregar sozinho todos os pesos da vida, o coração se torna um campo de batalha onde a ansiedade reina. O desejo de controlar cada detalhe, cada pessoa e cada resultado gera um estado constante de vigilância e desgaste. A mente não descansa, o corpo não relaxa, e a alma vive em alerta como se estivesse em guerra permanente. Esse fardo não foi feito para ser suportado por mãos humanas. A psicologia mostra que quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais alimentamos o ciclo da angústia. A fé, por outro lado, rompe esse padrão destrutivo. Quando você se ajoelha em oração e declara que confia em Deus, o coração encontra alívio. Não porque os problemas desaparecem de imediato, mas porque a responsabilidade deixa de ser somente sua. A entrega verdadeira é um ato de coragem e maturidade, pois exige reconhecer os próprios limites e aceitar que existe um plano maior, desenhado por mãos perfeitas. Esse gesto de rendição abre espaço para que o Espírito Santo opere de forma plena. O peso do futuro deixa de ser prisão e passa a ser promessa. A vida ganha uma nova leveza, porque já não depende da força humana, mas da graça divina. Quando você entrega, não perde nada, pelo contrário, ganha a liberdade de viver um dia de cada vez. Sem a ansiedade de prever todos os passos, você descobre a verdadeira paz. Saber que tudo está nas mãos de um Deus que jamais erra, que nunca falha e que sempre cumpre o que prometeu. Havia uma mulher que, após anos de dedicação ao trabalho, foi surpreendida por uma demissão inesperada. Como se não bastasse, pouco tempo depois, recebeu um diagnóstico médico que abalou todas as suas forças. Os dias se tornaram longos, as noites pesadas e o coração se encheu de medo. Ela acreditava que a vida tinha chegado a um beco sem saída. As contas se acumulavam, os remédios eram caros e a esperança parecia esvaziar a cada amanhecer. Foi nesse ponto de escuridão que ela decidiu fazer algo diferente. Em vez de lutar com suas próprias mãos, ajoelhou-se e entregou tudo a Deus. Cada oração que fazia não era um pedido desesperado, mas um ato de confiança. Ela não via soluções, mas acreditava que Deus estava agindo. E então, de maneira inesperada,
pequenos sinais começaram a surgir. Uma vizinha apareceu oferecendo ajuda, um antigo colega indicou um trabalho temporário. Um tratamento acessível foi descoberto em um hospital que ela nunca havia considerado. Nada disso aconteceu por acaso. Era como se um quebra-cabeça estivesse sendo montado, peça por peça, em silêncio, enquanto ela escolhia confiar. O mais impressionante não foi apenas a mudança das circunstâncias, mas a transformação interior. A mulher que antes vivia angustiada passou a experimentar paz em meio à tempestade. Sua fé cresceu de tal forma que os problemas já não tinham mais o mesmo peso. Ela entendeu que Deus não havia removido o deserto, mas estava ao lado dela, guiando cada passo dentro dele. Essa história mostra que a fé não elimina as provas, mas dá sentido a elas. Entregar não é abrir mão de lutar, é escolher lutar com Deus no comando. Assim como essa mulher viu sua vida ganhar novo rumo, você também pode descobrir que, quando confia, o impossível se torna realidade. A dor é muitas vezes interpretada como sinal de castigo ou abandono, mas aos olhos de Deus, ela é parte de um processo muito maior. Quando o oleiro molda o barro, ele não o trata com suavidade o tempo inteiro. Pressiona, raspa, amassa e recomeça quantas vezes forem necessárias, até que a peça alcance o formato desejado. Da mesma forma, os momentos de sofrimento não diminuem o valor da sua vida, mas revelam o cuidado minucioso de Deus. Ele está moldando caráter, fortalecendo fé e preparando você para algo que ainda não pode enxergar. A chave da esperança está em compreender que nada é desperdiçado. Cada lágrima derramada pode se transformar em sementes de aprendizado, e cada perda pode se tornar o início de um novo capítulo. Quando a fé entra em ação, a dor deixa de ser inimiga e passa a ser ponte. O que parecia o fim se torna um recomeço, e o que parecia derrota se transforma em testemunho. Essa mudança de olhar é o que diferencia quem se afunda em desespero de quem encontra forças para continuar caminhando. A fé não nega o sofrimento, mas o resignifica. Não é sobre ignorar a dor, mas sobre decidir que ela não será a última palavra. O coração que escolhe confiar descobre que, no meio da tempestade, ainda é possível enxergar a mão de Deus. Essa confiança não anula o vento, mas garante que o vento não terá poder para afundar o barco. É nesse ponto que a esperança floresce, não porque tudo está bem, mas porque sabemos que, mesmo quando tudo parece ruir, existe um propósito sendo escrito com perfeição. Agora é o momento de transformar a mensagem em prática. A fé não pode permanecer apenas como conceito abstrato, ela precisa se tornar ação concreta, que molda pensamentos e atitudes. Quando você decide colocar diante de Deus cada área que não consegue controlar, algo profundo acontece no coração. A oração deixa de ser um ritual distante e passa a ser um encontro vivo, onde sua alma se derrama em sinceridade. Não há necessidade de palavras rebuscadas, porque o que move o coração de Deus não é a eloquência, mas a verdade que sai dos lábios de quem confia. Feche os olhos por um instante e imagine cada preocupação como um peso em suas mãos. Agora visualize-se estendendo essas mãos para o alto e deixando que Deus segure cada uma delas. Esse ato simples é uma declaração de confiança. É dizer, eu não consigo, mas tu podes. É nesse gesto de rendição que a paz começa a invadir a mente e a ansiedade perde força. Transforme essa atitude em hábito. Entregue hoje, entregue amanhã, entregue sempre que sentir o fardo apertar. Cada entrega é um tijolo a menos da muralha de medo que o cercava. Faça também um compromisso público de fé. Declare em voz firme, eu confio em Deus. Escreva essas palavras nos comentários, não apenas como gesto simbólico, mas como testemunho de que sua confiança está sendo firmada. Esse testemunho pode alcançar outras vidas. Pode ser a resposta que alguém esperava para não desistir. Quando uma comunidade declara fé em conjunto, a esperança se multiplica. O que começa com uma simples frase pode se transformar em corrente de encorajamento e vida nova para muitos. Não importa a intensidade da tempestade que você esteja enfrentando agora, uma verdade permanece imutável.
A última palavra nunca é sua, nem das circunstâncias, nem das vozes que o cercam. A última palavra pertence a Deus. Ele continua soberano quando o chão parece se abrir sob os seus pés. Continua fiel quando tudo à sua volta desmorona. Continua presente quando o silêncio parece ensurdecedor. Aquilo que hoje parece insuportável pode se tornar, nas mãos dele, o ponto de partida de um milagre que você ainda não consegue imaginar. O salmista declarou: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Essa não é apenas uma frase poética registrada nas Escrituras, mas uma ordem amorosa, um convite à confiança. Deus não precisa provar seu poder com sinais grandiosos a todo instante, porque a própria existência já testemunha a grandeza dele. O que ele deseja é que você descanse no seu cuidado, que aceite que não precisa lutar todas as batalhas sozinho. Ele é o Deus que luta por você, que entra na guerra à sua frente e que nunca perdeu uma única batalha. Se essa mensagem alcançou o seu coração, faça dela um marco na sua vida. Decida não permitir que o medo dite os seus passos, mas que a confiança em Deus seja a bússola que orienta cada decisão. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança. A sua atitude pode ser o instrumento que Deus usará para transformar outra vida. O controle não está nas suas mãos, mas sempre esteve nas mãos dele, e isso é a maior segurança que alguém pode ter. Senhor Todo-Poderoso, diante da tua presença santa e misteriosa, nós nos colocamos agora, não apenas com palavras, mas com todo o peso e a fragilidade da nossa existência. Tu conheces o que está escondido em cada coração, vês as feridas mais profundas que ninguém confessa, escutas os gritos silenciosos que nem chegam aos lábios. Nada escapa do teu olhar. Hoje, diante do teu trono eterno, pedimos que este momento seja um marco de transformação, um portal aberto entre o invisível e o visível, entre a dor humana e a tua majestade. Senhor, estende tuas mãos e envolve cada vida que ora agora. Onde há escuridão, derrama a luz que não se apaga. Onde há correntes, envia o teu poder libertador que rompe o que parecia indestrutível. Onde há medo, sopra o teu espírito e traz a coragem que nasce do céu. Que cada pessoa sinta não apenas palavras, mas a tua presença real, como fogo que aquece, como vento que renova, como rio que lava e purifica. Nós te entregamos cada fardo, cada doença, cada dívida, cada vazio, cada solidão. Recebe o peso insuportável e transforma-o em sementes de vitória. Que neste instante anjos guerreiros sejam enviados, que muralhas invisíveis sejam derrubadas, que portas fechadas sejam abertas pela tua vontade. Toca nas áreas escondidas, cura o corpo enfermo, restaura a mente cansada, devolve vida ao coração que já não acredita mais. Declaramos que tu és o Senhor do tempo, aquele que governa o presente e já escreveu o futuro. Nenhuma palavra contrária terá força contra os teus filhos. Nenhum decreto humano pode anular o teu propósito. Nenhuma força das trevas resiste à luz do teu poder. Em nome de Jesus, consagramos este momento, selamos nossa confiança e proclamamos que tudo está em tuas mãos, que a tua glória, invisível aos olhos, mas palpável à fé, desça sobre cada vida agora. Que sonhos sejam reavivados, que esperanças sejam reacendidas e que corações sejam tomados por uma certeza inabalável. Tu estás no controle. Amém.